Fala aí pessoal, beleza? Vídeo de hoje, um tema que eu sempre gostei, sempre me interessou e tem muito a ver com o propósito desse canal, que é falar não apenas sobre futebol e basquete, mas de trazer um panorama de várias modalidades esportivas e linkadas à perspectiva histórica, de uma forma ampla, buscando valorizar, respeitar e deixar as coisas de modo muito claro, muito contextualizado, sabendo respeitar os contextos e as situações das mais variadas modalidades desportivas sem precisar cair na questão de um lado meramente estatística e de outro meramente da parte, digamos assim, publicitária, do reconhecimento da fama dos atletas. São duas coisas extremamente importantes, mas há outros tantos fatores, situações que dão ao esporte a nobreza que ele tem, a representatividade que ele tem, o tamanho que ele tem, né? Vou fazer ainda, acho que um vídeo futuramente sobre isso, quando chegar as Olimpíadas. Esse ano nós vamos ter Olimpíadas, Copa do Mundo ou Olimpíada? Qual evento é maior, qual evento é mais importante, qual evento eu gosto mais, por quê e como, né? Já deixo aí para vocês esse tema, né, para quem quiser pensar sobre isso, mas darei essa opinião daqui uns meses. Provavelmente eu vou fazer esse vídeo quando estiver chegando a época das Olimpíadas. Também vou querer lá então falar de alguns momentos, eventos, situações históricas que eu acho bem relevantes. Mas então o tema específico do vídeo de hoje é: qual foi a maior volta por cima da história do esporte, ou dos esportes, do esporte eu diria, né? É claro que falar sobre isso, esse termo volta por cima, a gente precisa primeiro esclarecer o que seria uma volta por cima, né? E também, por outro lado, nós temos que entender que quando eu vou chegar a um veredicto, eu vou chegar a uma conclusão aí daquelas que eu considero as mais emblemáticas, as maiores, mas isso não quer dizer que aquelas que não estejam nessa lista ou que estejam em posições atrás são menos valorosas, né? Eu vou tentar chegar num consenso daquilo que foi a coisa mais impactante, mais surpreendente, mais assustadora, num sentido positivo, na história dos esportes, mas, de novo, respeitando e entendendo os contextos das modalidades, os contextos das épocas e os contextos da própria vida pessoal, profissional do atleta em questão. Volta por cima, por exemplo, vamos falar do Alessandro Zanardi, piloto. O que esse cara fez é uma coisa gigantesca, né? É um piloto que na Fórmula 1 e na Fórmula Indy foi bom, né? Não dá para dizer que ele tenha sido um as, mas ele foi um bom piloto, um piloto importante, um piloto representativo, extremamente carismático. Sofre um acidente daquele, uma corrida, não sei se era 500 milhas, se alguém possível, por favor, me corrija. Eu não lembro se era 500 milhas, mas num oval, o carro de lado, um outro bate e, né, tira as duas pernas dele. Um acidente assim, plasticamente chocante. Ninguém imaginava que ele saísse vivo, e ele não apenas sobreviveu, como ele se adaptou a essa nova situação e viria a ser campeão paralímpico, né? Então é uma volta por cima das coisas mais fantásticas, bonitas e dignas de respeito e honra na história do esporte, né? Então eu não estou falando de volta por cima apenas da superação em si, né? Eu vou tentar, então eu elenquei esses três fatores para nós pensarmos nisso.
O que o atleta era antes, o que o atleta tornou-se depois, o que ele conseguiu antes, o que ele conseguiu depois, o que ele alcançou antes, o que ele alcançou depois, não apenas em conquistas em si, mas diante do que se lhe dispunha, quão longe, né, ele chegou. E entre esse tempo, o que fez ele sair daquela posição para passar para essa outra, o que aconteceu com o atleta, quão duro, pesado, difícil foi o momento específico que ele passou. Pode ser uma lesão de alguma parte do corpo, alguma lesão muito específica, pode ser algo extra-campo que aconteceu e pode ser também de outras ordens, né? Vamos falar de alguns casos de depressão, alguns casos em que o atleta, a pessoa foi considerada carta fora do baralho e ressurgiu das cinzas. Tudo isso vai ser muito valorizado, mas eu precisei estabelecer essas três critérios, digamos assim, para poder chegar e justificar um veredicto final, né? Então, o que o atleta era antes, eu estou dizendo, se ele já era alguém grande, se ele já era alguém com conquistas e com prestígio de fato grande, e se depois ele conseguiu recobrar isso, independente do porquê ele o tenha perdido, se ele conseguiu retornar àquele patamar. E aí, pesando um pouco mais da opinião, essa parte do tipo de coisa que o impediu, que o fez ficar fora e retomar, né? Lógico, eu não lembrava de todos esses casos que eu vou citar para vocês, alguns eu pesquisei, mas eu achei alguns casos quando eu fui buscar mais informações de alguns que eu lembrava. E nisso me chamou muita atenção, isso vai explicar muita coisa do que eu vou falar para vocês aqui. Uma das voltas por cima mais celebradas, mencionadas, evocadas de todos os tempos, e nesses rankings aí, para lá e para cá, é do Muhammad Ali, que é Cassius Clay, Muhammad Ali. Mas o que aconteceu exatamente com ele? Ele se nega a servir o exército na guerra do Vietnã, vem a conversão dele para o Islã, a mudança de nome, Cassius Clay para Muhammad Ali, e nesse tempo todo ele foi proibido de lutar, ele chegou a ser preso, ficou de fora de combate literalmente, por uma decisão extra, uma decisão que o forçou a ficar de fora, né? Então, 67 a 71 mais ou menos, 4 anos. Ele retoma, perde algumas lutas muito simbólicas, mas volta a ganhar e recobrar o cinturão e etc. Então é considerado a grande volta por cima por esses veículos, principalmente americanos. Eu discordo disso. Não estou dizendo que isso não tenha valor, pelo contrário, sabemos o que o Muhammad Ali foi, e representa na história do esporte e além do esporte, né? Mas eu acho que dizer que essa seja por si só a maior volta por cima, talvez pensando no fato de ele ter recobrado o cinturão dos pesos pesados, ter voltado ao topo do esporte, infle um pouco essa opinião. Como ele era campeão, daí voltou, precisou reencontrar o seu timing, o seu melhor boxe para daí poder recobrar o título. Parece algo inédito, único e diferente, mas eu discordo nesse sentido. No próprio boxe, eu acho que tem um caso muito mais impactante sobre esse ponto de vista de retorno do que do próprio Muhammad Ali. Eu falo do George Foreman, que muita gente vai lembrar do George Foreman por causa do grill, que ele inclusive fisicamente é pesos pesados, mas ele aparentava uma aparência de gordo, não de apenas um pesado, musculoso. Mas o que esse cara fez, e na idade em que ele fez, após mais tempo afastado do que o Ali, eu acho mais impactante. Inclusive para muita gente, eu já conheço pessoas que falaram que consideram ele o maior
boxer de todos os tempos. Há motivos certamente claros para isso. Um deles é o tempo que ele ficou fora e o seu retorno lá já nos anos 90, ele com uma idade muito mais avançada conseguir vencer. Mas claro que não vai ser a maior volta por cima da história dos esportes, na minha opinião, só dizendo por que a do Ali para mim não é. Tem sua simbologia, tem a briga com o governo, tem todo um valor, um peso histórico, mas em se tratando de volta por cima esportiva e dentro de campo, de ringue, não vejo tão impressionante quanto essas outras tantas que eu vou falar aqui, nem na própria modalidade dele. Então, esse caso, por exemplo, do Muhammad Ali, que é um caso governamental, político, mas é o caso, por exemplo, do Rod Laver, que eu menciono naquele vídeo, quem foi o grande jogador da história do tênis. Na minha opinião, Rod Laver só está abaixo do Roger Federer e no pódio ali junto Federer, Laver e Nadal. Até um certo momento da história, 2016 mais específico, eu ainda via o Federer abaixo do Rod Laver, né? Eu entendi que o Federer recobrou essa posição quando ele, justamente depois de um tempo afastado com lesões, já sendo dado por morto por muita gente, voltou ao topo naquele 2017, vencendo o Nadal no Aberto da Austrália, ganhando outras partidas do próprio Nadal ao longo daquele ano, ganhando o Wimbledon novamente e depois repetindo na Austrália, chegando ao seu 20º Grand Slam. Então, o que me fez entender o Federer como o maior do tênis foi não apenas esse retorno em si, mas pela idade que ele tinha, já o tempo do circuito e o nível desses caras, Nadal e Djokovic especialmente. O Federer conseguir retomar aquele nível muito impressionante e por isso eu coloquei acima do Rod Laver, mas o Laver ficou impedido de disputar os Grand Slams durante 5 temporadas. E ele tem 11 Grand Slams, portanto menos do que esse pessoal aí, mas poderia eventualmente ter mais do que o Federer e o Nadal. Não teve a chance de jogar no ápice da sua forma durante 5 anos inteiros, portanto 20 Grand Slams ele não pôde sequer disputar, tá? E já tinha ganhado todos os 4 no mesmo ano em 62 e tornaria a vencê-los em 69. Feito que nenhum atleta dessa era moderna conseguiu, mas que é uma coisa assim totalmente inimaginável, justamente, né? Mas também não é o Rod Laver, a maior volta por cima que eu vou mencionar. Vamos lá, alguns casos que eu não lembrava e precisei, pesquisando um pouco mais, percebi quão fantásticos são. Estariam entre os 10 casos principais aí se eu fosse elencar, mas eu não vou fazer um top 10, eu vou citar as 3 maiores na minha opinião, mas vou citar várias outras que eu pesquisei e algumas que eu relembrei. Uma das voltas por cima que chamou a atenção para isso, e aí onde eu fui encontrando essa referência ao Muhammad Ali o tempo todo, e uma que eu vou mencionar para vocês sequer é mencionada, isso que eu achei um absurdo do absurdo, mas já vamos falar sobre isso. Uma volta por cima que é muito impressionante e que foi motivo desses artigos todos é a do Tiger Woods, tá? Tiger Woods, depois de anos fora dos Grand Slams, dos Majors, tornou a vencê-los, já muito mais velho, contra grandes golfistas dessa era, ele conseguiu voltar. O Tiger Woods passou por problemas de dependência química, problemas com álcool e droga também, também teve problemas, toda aquela questão sexual, que ele tinha essa doença que é tratada como uma doença, impulsos sexuais dele, problemas no casamento, depressão, problemas também físicos, cirurgias nas costas, e ele retomou e venceu. Então, para muitos artigos era dito, será que é a volta por cima de
Tiger Woods é a maior de todos os tempos, como ele se compara a outras tantas. E essas principais mencionadas eram a do Muhammad Ali, mais algumas que eu não lembrava. 2 exemplos. No próprio golfe, Ben Hogan, lá nos final dos anos 40, início dos anos 50, sofre um acidente de carro, por muito pouco não morre, passa tempos no hospital, é considerado não apenas fora do circuito profissional, como até a vida dele em risco totalmente. Conseguiu recobrar a vida e ganhar novamente os principais torneios de golfe. Então, para muitos artigos dizia-se assim: não é a maior volta por cima da história do Tiger Woods, porque sequer é a maior volta por cima da história do golfe. É o Ben Hogan, considerado por muitos aí. Ciclismo, aí o nosso parênteses, né? Durante anos eu e creio que muita gente pensava no Lance Armstrong como talvez a maior volta por cima da história dos esportes, uma das maiores, no mínimo top 3. Superou um câncer, né, e retomou e venceu os principais torneios do ciclismo. Que superação, que coisa fantástica. Mas no fim, depois da revelação do doping e de que tipo de doping que ele fazia uso, é até questionável se de repente o próprio câncer que ele teve não foi resultado disso tudo, né? Então a história limpou nesse sentido, foi tirada as medalhas dele todas. O Lance Armstrong virou uma espécie aí de um Trotsky, para quem entende a referência histórica, né? Apagaram, não sei se seria o caso, deveria ser feito assim, é um caso parecido com o do Ben Johnson no atletismo, mas o que ficou mais impactante negativamente do Lance Armstrong é porque ele era tido não apenas como um grande atleta, mas como um exemplo de superação, de vida, né, como ser humano. Tudo isso foi jogado no lixo, infelizmente. Me lembro da época que foi revelado esse caso, o Juca Kfouri, que é um jornalista que eu gosto muito, sigo desde sempre. Políticas à parte, as opiniões que nós tenhamos política, você que assiste, que pensa em Juca Kfouri hoje, especialmente, esquece dessa parte, mas é um cara que me influenciou muito positivamente para buscar, quando eu fui buscar como profissão de jornalismo. Era uma referência para mim também pelo time, né, corintiano, mas que sempre foi alguém que também é uma referência para mim no sentido desse crossover, esse mashup dos esportes aí. Sempre falou de muitos esportes. Um dos meus livros favoritos sobre a história da Fórmula 1, especialmente Fórmula 1 no Brasil, é do meu querido amigo jornalista Eduardo Correia. A orelha do livro é o Juca Kfouri que assina, então o Juca sempre esteve como uma referência para mim nesse campo aí. E eu lembro quando explodiu o caso do Lance Armstrong, ele escreveu um artigo dizendo que sempre teve dúvidas sobre qual seria a maior volta por cima da história, se do Ronaldo Fenômeno ou do Lance Armstrong. E que agora essa revelação para ele não deixa mais dúvidas, deixa apenas a certeza que a do Ronaldo Fenômeno é o maior caso de superação, a maior volta por cima da história dos esportes. O Ronaldo Fenômeno vai estar na nossa lista final, mas também não vejo ele como sendo dos esportes. Do futebol, muito provavelmente sim, né? Eu o considero o maior do futebol, mas não dos esportes. Vamos falar disso em breve. Outro caso, 2 casos que sempre me marcaram muito no tênis, né? Do André Agassi, que daí entra naquele outro caso mais próximo do Tiger Woods do que de outras situações. Em 97, até 97, ele tinha ganhado alguns Grand Slams, Austrália e Estados Unidos, acho que o Wimbledon também, acho que ganhou cada um. Um ícone, de fato, um dos mais importantes, um dos maiores personagens da história do tênis, André Agassi. Quebrou muitos paradigmas e trouxe a pop culture para o tênis e foi casado com o Brooke Shields, enfim. Aí, em 97, mais ou menos ali, na época que o Guga ascendeu, o Agassi tem uma queda abrupta
né? Some do circuito, passa a ser um fantasma em quadra, fica fora, literalmente fora durante um grande tempo, depressão, o ranking dele cai lá para, sei lá que número, nem me lembro agora, mas coisa de 300, uma queda muito abrupta para um cara que foi número 1 do mundo, vencedor de Grand Slams, maior rival do Pete Sampras e tal. 2 anos depois, quem é campeão de Roland Garros? André Agassi. E não apenas ele voltou a ganhar, voltou a estar, como ele recobrou o número 1 do mundo e ganhou mais Grand Slams após isso do que antes. Então, o Agassi, por exemplo, faz a final do US Open de 2005, Federer no ápice, a final foi Federer e Agassi, né? Deu muito trabalho para o Roger. O livro do Agassi é um livro espetacular, recomendo a quem puder buscar. Agassi, a biografia dele, fenomenal, fantástico. Então seria um dos casos mais importantes. Não vai fechar minha lista final, mas é um dos casos que mais me impactou na época, sobretudo por o que ele era e o que ele voltou a ser, né? Mas talvez vai deixar ele um pouco abaixo porque foi uma questão muito mais dele consigo mesmo, né? No próprio livro ele revela que usou drogas e em Atlanta 96 que ele ganhou ouro, estava fazendo uso de drogas e tal. Não que isso seja pouco valoroso, no caso do Maradona, por exemplo, e outros grandes, mas na comparação com os outros vai ficar um pouco abaixo. E outro do tênis, que ficou por muito pouco aí na minha lista, era para até talvez estar no pódio, mas vai ficar fora um pouquinho, da Mônica Seles. Mônica Seles teria tudo para hoje ostentar a posição que a Serena Williams ostenta, né? Tinha tudo e mais um pouco para ser a maior vencedora de Grand Slams, embora nós tenhamos aí a divergência da Margaret Court com a Williams, um Grand Slam de diferença, mas fala-se muito, né, da era aberta, dos últimos 40 anos. Então a Steffi Graf tinha uma reputação que a Mônica Seles estava muito breve de quebrar, e depois é somente a Serena Williams que consegue englobar tudo isso, né? Serena Williams tem uma frase, eu não gosto tanto dela como persona por conta de uma arrogância extremada. Basta lembrar as atitudes que ela teve em alguns US Opens, né, com o juiz e tal, é uma coisa meio recorrente, não gosto dessa persona dela, mas sobretudo eu vi uma entrevista dela uns tempos atrás, alguns anos atrás, dizendo o seguinte: se ela fosse homem, ela já seria considerada de muito longe o maior atleta que já viveu em todos os tempos, mas por ser mulher que ela não é vista dessa maneira. É fácil de discordar, não é por racismo, nem por machismo, mas alguns cidadãos aí do esporte masculino são ainda maiores, mais emblemáticos, mais dominantes, mais impressionantes do que ela, né? Então a Mônica Seles era uma atleta que tinha a chance de chegar nesse patamar que ela chegou, independente do que ela pensa sobre si mesma, mas no patamar de conquistas e de domínio de circuito, a Mônica Seles é que estava pronta para fazer isso. Aos 16 anos, a Mônica Seles vence Roland Garros pela primeira vez e ela é tricampeã de Roland Garros, e na sequência, um ano depois, então 90, 91, 92 ela vence Roland Garros, 91, 92, 93 ela venceu a Australian Open, acredito que tinha ganhado também algum US Open, não tinha feito final, não me lembro agora. Mas veja, ela defendia um tricampeonato de Roland Garros e passaria a defender um tricampeonato de Australian Open, até que um dia, num torneio de Hamburgo, aos seus 19 anos, um demente entra na quadra e desfere uma facada nela. A faca tinha 25 centímetros nas costas dela, uma facada, um stab. Quando ele ia para dar uma segunda, terceira, eventualmente outras facadas, ele já foi contido, tá? E a Mônica Seles fica aí 2 anos fora do circuito. A recuperação dela per se
da facada foi rápida, mas ela só retorna ao circuito 2 anos depois. Quando ela retorna, ela já chega numa final de Masters, ela ganha o Masters, chega numa final do US Open, no ano seguinte ganha o Australian Open, vence novamente aquele Masters, chega na final do US Open outra vez, mas daí já na sequência ela não consegue mais manter esse patamar, né? É muito o que ela fez nesse retorno, vencer um Grand Slam, chegar na final de outros 3, ela chegaria também na final, ou chegou na final do Roland Garros em 98 novamente, mas ela não conseguiu mais manter aquele nível de domínio, infelizmente, óbvio, a gente entende por quê. Então fica essa dúvida, se ela não tivesse tomado essa facada, quanto mais ela poderia ter vencido, se o que ela fez após a facada por si só já é impressionante, quanto mais ela não poderia ter feito, né? Mas eu vou deixar então a Mônica Seles fora do pódio final, tá? Antes, um outro caso que me ocorreu agora, que foi dessas pesquisas que eu fiz, Greg LeMond, ciclista, ele foi caçar um tio, primo, família, por acidente, um tiro do tio dele, acho, ou do primo, agora não lembro, acerta nele, ele chega a perder uma quantidade de sangue assim exorbitante, por muito pouco de fato não morreu, isso em 1987, para 88 ele sofre essa tragédia, essa fatalidade, demora muito a recuperação dele, e quando retorna ele volta a vencer Tour de France, né, que seria como vencer uma Copa do Mundo, vencer um Grand Slam de novo após tudo isso. Então também um caso fantástico, ficaria entre os maiores de todos os tempos, que eu não lembrava honestamente, e até pelo que o Lance Armstrong aprontou, esse acho que é o maior caso de volta por cima da história do ciclismo, né? Greg LeMond. Mas o top 3 então eu vou fechar eu vou explicar os nomes agora, antes vou citar mais alguns. Falei muito disso no vídeo do Guga, do Del Potro. Juan Martín Del Potro tem uma história fantástica de superação. Ele é um atleta que surge muito jovem, emenda uma grande sequência de vitórias e na sequência no ano seguinte vence o US Open contra o Roger Federer, que não perdia um jogo em Nova York havia 6 anos. Acho que até hoje o recorde de vitórias seguidas no US Open é do Federer, acredito que não vai ser superado por nenhum dessa era moderna, até porque é o Grand Slam com maior alternância. Daí o mérito do Federer ter vencido 5 vezes seguidas o US Open, coisa que ele também fez em Wimbledon, mas no US Open, até pela sequência de vencedores que nós temos depois, colocando em perspectiva ser pentacampeão de um Grand Slam desse, é uma coisa das maiores que o Federer conseguiu na carreira dele, sem dúvida. O Del Potro vence ele, na sequência tem cirurgias que começam e vão afetar ele por resto da vida. No pulso, pensa, um tenista, lesão no pulso, ele cai lá para um ranking até pior do que o do Agassi, né, que eu mencionei há pouco, e depois retoma top 4, não voltou a vencer Grand Slam, mas ele volta a um nível muito grande, finais de Masters, semifinal olímpica de 2012 dele contra o Federer é muito grande, e depois disso então ele retoma o top 5, top 4 e tem uma nova cirurgia, uma nova queda. Ele fica entre 2014 e 2016 quase 2 anos inteiros fora de quadro. Em 2016 ele volta, depois de uma cirurgia, mais cirurgias, joelho também para conta, volta, não é campeão olímpico, mas chega à final olímpica, perde para o Murray, depois de no dia anterior ter derrotado Rafael Nadal numa batalha épica, e o primeiro jogador que ele venceu nessa campanha olímpica, Novak Djokovic, que era o número 1 do mundo. Então o cara venceu no mesmo torneio o Djokovic e o Nadal. No final do ano ele é campeão da Copa Davis pela seleção da Argentina, que é um feito histórico, emblemático.
Quem conhece tênis sabe o significado disso. O próprio Federer, por exemplo, só foi vencer uma vez lá em 2014, depois de décadas tentando. Então retorna mais uma final aí de Masters contra o Nadal, ganhou finalmente seu primeiro Masters contra o próprio Roger Federer. Então ele é um fênix do tênis, mas volta aquilo que eu disse no início, o que o atleta era antes e o que era depois, além do peso do impacto que fez ele ficar fora. O Del Potro não era antes ainda tão grande e, embora tenha conseguido coisas fantásticas, já disse isso, repito, que eu acho que ele é maior do que o Gustavo Kuerten no tênis, não conseguiu chegar num nível e que esses casos finais que eu vou citar das voltas por cima conseguiram. Então vamos lá para o nosso top 3. Vai ser o Ronaldo, o terceiro colocado e por consequência o maior caso de volta por cima da história do futebol. No futebol nós temos algumas lesões, algumas situações muito fantásticas, muito impressionantes, mas o Ronaldo, pelo que ele era antes, pelo que ele tornou a ser depois, além do tamanho da lesão, é que o coloca nesse patamar de número 1 do futebol e dos 3 maiores do esporte, na minha opinião. Roberto Baggio tem um caso de lesão e de superação igual ao do Ronaldo, porém essas primeiras lesões gravíssimas da carreira do Baggio acontecem logo do início, logo do começo da sua carreira, do começo dele ascendendo a isso. Exemplo, ele na contratação, na saída dele do Vicenza para a Fiorentina, ele sofre a lesão e a Fiorentina resolve bancar e investir nele. E aí ele retoma, então basicamente ele começa a sua carreira no mais alto nível já tendo passado por lesões bizarras. Então, de certo modo, isso não o diminui, mas isso mostra que ele já convivia com essa situação desde o início, então, portanto ele se amoldou a isso. O Ronaldo sofre essa lesão muito semelhante à do Baggio quando ele está no ápice da sua forma, Ele não estava tão producente quanto ele já vinha estando quando ele esteve alguns anos antes, mas ele estava no ápice da sua forma. Ele tinha 24 anos. E tem mais um atenuante, ou acentuante, atenuante da lesão dele por si, eu vou explicar porquê, mas acentuante dessa superação. O Ronaldo sofreu, na verdade, a primeira lesão no dia 22, não me lembro agora, de outubro de 99, novembro de 99. Um jogo simples da Inter de Milão contra o Lecce, caminhando no gramado ali na região central, ele pisa num buraco, um pequeno buraco, em falso, e sofre uma lesão no tendão patelar, mas não uma lesão de total ruptura. E o que acontece? O Ronaldo fica retirado dos gramados aí por um período de 4 meses. Foi quando ele veio para o Brasil, nós lembramos aquelas imagens, ele correndo na praia e tudo mais. Aliás, um parênteses aqui, esse tipo de tratamento, de lesão, joelho, o Wilt Chamberlain tem uma coisa muito influente nisso. E lá atrás ele influenciou inclusive essa questão de correr na praia, como no Ronaldo. Então, para vocês entenderem o que o Wilt Chamberlain significa, a gente ainda vai falar disso futuramente, uma dada oportunidade. Então, essa lesão primeira do Ronaldo, ela foi na verdade mal curada, mal analisada por conta, obviamente, das pressões, das marcas e de tudo que ele já representava nesse momento. Não foi feito o tratamento correto, com o tempo de recuperação necessário, foi muito apressado, foi muito... foi isso que causou a segunda lesão, a lesão que todo mundo lembra,
quando ele dá aquelas duas pedaladas, na segunda, literalmente a rótula do joelho dele vem. É uma das coisas mais chocantes da história do futebol e do esporte, ao vivo, transmitido aquilo. Então, se essa primeira lesão tivesse sido bem tratada, Ronaldo não teria aquela lesão. Mas o Ronaldo não seria grande como ele é, porque a grandeza dele é justamente essa ressurreição, tá, dele para o esporte. Volta a jogar já na reta final da temporada 2001-2002, ninguém dava nada pelo cara, morto para o futebol, nunca mais ia conseguir atuar em alto nível. Alguns até falaram que não conseguia nem voltar, mas que alto nível jamais. E aí mérito para o senhor Luiz Felipe Scolari de bancá-lo e levá-lo para a Copa do Mundo e fazer o que ele fez. 8 gols, artilheiro da Copa, principal responsável, tem gente que fala do Rivaldo, mas principal responsável pela conquista da seleção naquela Copa. Final do ano, bola de ouro da France Football, campeão mundial interclubes pelo Real Madrid. No ano seguinte, artilheiro do Campeonato Espanhol. Mas também o Ronaldo teve esse retorno ao topo, mas a partir disso também não. Então, muito parecido com a Mônica Seles, por isso que eu falei que é o que vai deixá-los um pouquinho fora, é porque antes o Ronaldo era fantástico, já tinha uma reputação, já tinha conquistas, tem uma lesão estrondorosa, absurda, retoma ao topo, mas não consegue manter. Claro, por conta das lesões, quanto afetou ele, quanto ele precisou se amoldar, né? Então, no contexto futebolístico é a maior, mas no contexto histórico de todos os tempos fica ali junto com a Mônica Seles para a terceira posição. Segunda posição, eu pensei em primeiro, então foi muito difícil desses dois caras que eu vou citar. Essa segunda colocação, e é ela que me chamou muita atenção, infelizmente. Eu acho que deve ter alguma coisa, só pode ser relação aí de como a Rússia, Estados Unidos, Inglaterra, então tentar minorizar os russos. Teve esses casos recentes de doping, não é o caso dele, inclusive ele é um dos grandes combatentes do doping, assim como Edwin Moses, que eu falei que é o melhor da história do atletismo. Alexander Popov é um grande ativista contra. Recentemente ele até teve uma polêmica que ele teria recebido grana, ele e mais uma galera, para votar no Rio de Janeiro, para eleger o Rio de Janeiro. Então esse tipo de polêmica é mais realista do que qualquer outra polêmica com relação ao esportista que ele foi. Alexander Popov, antes disso que aconteceu com ele, que eu já vou falar, vocês devem lembrar, é até hoje, e creio que dificilmente será superado, o único homem a vencer 50 e 100 metros livre na Olimpíada. E ele não apenas fez isso na Olimpíada de Barcelona 92, como ele repetiu na Olimpíada de Atlanta 96. Portanto, ele é bicampeão dos 50, bicampeão dos 100. Parecido com o que o Bolt fez nos 100 e 200 no atletismo. E, portanto, o Popov ele tem um tamanho, a importância histórica que o Bolt tem no atletismo. Michael Phelps é maior do que o Popov, certamente. Mas porque o Phelps é muito completo, muitas modalidades, muitas provas, mito em várias delas. O Popov, sem dúvida, é o maior velocista da natação. Eu pesquisando quais outros caras chegaram próximo de repetir o que ele fez, o César Cielo, por exemplo, conseguiu um ouro e um bronze nas 50 e 100, mas já na Olimpíada seguinte não conseguiu. Então, portanto, se na mesma Olimpíada nós já não temos casos, teve alguns outros, não vai me fugir alguns nomes, desculpem, mas é difícil lembrar assim, alguns, que até porque natação eu gosto, mas não sou tão aprofundado. Mas o Popov é um caso que, assim como o Phelps, são os dois nadadores mais emblemáticos para mim em todos os tempos. Tivemos outros grandes caras, Mark Spitz lá atrás,
O Ian Thorpe foi um grande, mas eu acho que esses dois são os dois maiores nomes da história da natação. Um como velocista e outro como completo nadador, completo atleta, monstro, Michael Phelps. Vamos falar dele no vídeo da Olimpíada lá, quando chegar perto. Então o que o Popov ele já era o maior velocista de todos os tempos. Após a Olimpíada de 96, ele está numa discussão na Rússia com street vendors, né? Esses tipo camelô, provavelmente não sei o tipo que ocasionou, não entre nesse mérito, mas toma facadas e facadas no rim, no pulmão, perto do estômago, outras tantas que puseram de fato a vida dele em risco. Fica 3 meses no hospital. A imagem que eu mais me lembro de Popov, além do óculinho de natação, com aquela sunga, então o cara completamente compenetrado, lembra um pouquinho o que o Cielo faria depois, né? Cielo batendo no peito e tal, lembra um pouquinho de Popov, mas a imagem que eu mais me lembro dele é uma sala de hospital pequena, ele a cama para a janela, então ele dormia para a janela, cabeça inteira enfaixada, partes do corpo todo enfaixadas, e ele só olhando para a cama fazendo um sorriso assim. Essa é a imagem que eu mais me lembro dele. 3 meses de hospital na cama, o camarada volta, vence os torneios europeus, mundiais, não consegue infelizmente voltar ao ouro na Olimpíada de 2000, mas todas as outras grandes competições, inclusive entre 91 e 2000, ele venceu todas as principais, europeu, mundial e Olimpíada, dos 50, e dos 100 ele não venceu algumas, acredito que lá atrás e nesse pós-retorno, uma ou outra ele também não venceu, mas o cara manteve-se recordista dos 50 durante 8 anos e dos 100 por durante 6, se não me engano. Então ele recobrou ao mais altíssimo nível, não conseguiu repetir o ouro em 2000, mas ele fez ouros nos mundiais, por exemplo, nos European Championships, continuaria ganhando durante um bom tempo, até que ali em 2003, 2004 ele já acaba caindo fora. Acho que ele nem competiu ou não teve uma performance notória em Atenas, mas ele retomou ao topo na natação imediatamente após esse período horrendo em que o físico e o tempo que ele ficou no hospital provavelmente não deixariam que ele voltasse a nadar ou a nadar em alto nível. Ele voltou e voltou no mais alto nível. Inclusive ele não quis entrar para essa era daquelas roupas, ele se negou terminantemente, manteve-se lá na sunguinha. Talvez isso influenciou bastante nesse não conseguir acompanhar na sequência. Outra coisa interessante, o tempo que ele registrou, ele registrava nos 50 metros livres usando o braço, né? Nado crawl, 5 segundos melhor do que o tempo que ele registrou apenas usando as pernas. Portanto, o tempo que ele usava apenas, que ele registrou usando apenas as pernas, apenas a força do corpo, é o suficiente para ele estar aí no elite do esporte, né? Então era de fato um mito, um dos caras, repito, na natação de velocidade, o melhor de todos os tempos, e na minha opinião abaixo apenas de Michael Phelps, na grandeza, no tamanho, na importância histórica da natação. Ele vai ficar então em segundo lugar. Primeiro lugar, gente, eu acho que não tem discussão, e aí eu até escrevi para o Juca Kfouri à época, falando assim: Juca, independente do Lance Armstrong, acho que esse primeiro lugar nunca esteve ameaçado. Andreas Nikolaus Lauda, Nick Lauda. Nada na história do esporte se compara à superação deste camarada. Eu vou deixar alguns textos para vocês lerem, um do Lucas Giavone, meu querido amigo, e outro do Eduardo Corrêa, que eu mencionara no início. O Eduardo Corrêa falando 42 dias na vida de Nick Lauda, portanto o tempo entre o acidente de Nürburgring e seu retorno,
e do Lucas dando enfoque para o tricampeonato, terceiro título de 1984, mas relembrando fatos anteriores. Então vejam só, vocês todos devem conhecer, inclusive o filme Rush, o que ele passou naquele acidente. Então a superação dele para aquele acidente e no tempo recorde que foi, já seria o maior caso da história, já seria o suficiente. Literalmente entre a vida e a morte, com o corpo queimado, dores absurdas. Tem uma testemunha do Jack Stewart, quando ele retorna em Monza 76, ele vê o Lauda pondo o capacete, ele imagina a dor que ele estava tendo. E quando ele vai ver retirar, ele diz que ele fica sem palavras para o que ele viu e por cara simplesmente enfrentando aquilo. Voltou, não foi campeão mundial porque ele não quis. Em 76, a frase "vocês me pagam para correr, não para eu pular da janela". Em 76, no GP do Japão, aquela chuva absurda, ele simplesmente se recusou a continuar. E o James Hunt acaba conseguindo, nessa continuidade, ainda precisa brigar para tirar em terceiro e ser campeão por um ponto. No ano seguinte, Niki Lauda campeão do mundo. Dá uma banana para a Ferrari, vai para Brabham, corre com o Nelson Piquet, faz bons desempenhos lá, mas decide cair fora. Retorna 2 anos depois pela McLaren. Na quarta corrida, acho, vence. 2 anos depois é campeão mundial e na sua última temporada, no ano seguinte ao tricampeonato, vence mais um GP. Portanto, eu deixo os detalhes para esse aprofundamento para vocês nesses 2 textos que eu mencionei. Mas não é apenas a superação da vida, não é a superação da morte, não é apenas o que ele fez, o que ele faria posteriormente é tão grande quanto. Quem ele venceu, o contexto que ele venceu, contra quem ele correu, a mudança da Fórmula 1, mudança de perspectiva, o que esse homem conseguiu é algo extraordinário, quase sobre-humano. É o maior caso de superação na história dos esportes de uma forma geral. André Nicolaus Lauda, Niki Lauda, a maior volta por cima da história do esporte. Beleza? Um abraço a todos.